Você está conduzindo uma reunião, apresenta uma proposta com clareza e vontade de avançar. Mas um liderado começa a questionar detalhes, pedir dados e frear o ritmo da conversa. Aí na hora, você lê aquilo como resistência e talvez até como rebeldia. A tua irritação cresce, o clima pesa e no fim, você sai dali convencido de que estava diante de um verdadeiro cabeça dura. Mas será que a tua leitura foi correta? Ou era apenas alguém com um perfil comportamental diferente do seu? Olá, líder, olá, gestor, dono de negócio, Ricardo Malê aqui. Bem, no episódio anterior aqui da nossa série sobre entender de pessoas para liderar com confiança, eu falei sobre emoções e mostrei por que tanta conversa se perde quando o líder não consegue ler bem o que está acontecendo por dentro do outro. Hoje eu quero dar mais um passo na nossa série. Agora, se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo, eu recomendo, né, veementemente, que você comece pelo episódio chamado Entenda de Pessoas e Lidere com Confiança. Ele apresenta a lógica completa da sequência e, a partir dali, cada episódio aprofunda uma camada. E a camada de hoje vai nos ajudar aqui muito a explicar por que tantos atritos nascem de uma leitura errada do jeito do outro funcionar. Nós vamos falar sobre perfis comportamentais. Esse tema é super importante, porque muita tensão dentro de uma equipe não nasce de falta de caráter nem de má intenção. Em vários casos, o problema começa quando duas pessoas enxergam a mesma situação por lentes muito diferentes. Volta por um instante para aquela cena da nossa abertura aqui. Ó, você quer avançar porque vê caminho, oportunidade, urgência, e a outra pessoa freia o ímpeto, quer entender melhor como será feito, examina os detalhes, tenta reduzir risco. Na tua cabeça, aquilo soa como resistência. Na cabeça dela, talvez a tua proposta tenha chegado rápido demais, solta demais, sem sustentação suficiente. Percebe o ponto? O choque não nasce necessariamente de rebeldia. Ele pode nascer de um certo perfil comportamental. E é aqui que muita coisa começa a clarear para gente. As pessoas não processam a realidade do mesmo modo. Algumas vão entrar em ação com mais rapidez, organizam o raciocínio enquanto falam e se sentem confortáveis decidindo com menos informação. Já outras precisam entender melhor o cenário, testar a consistência da ideia e só depois se posicionam com segurança. Há perfis que ganham energia na agilidade da decisão, enquanto outros funcionam melhor quando têm tempo para elaborar passo a passo. Nada disso por si é defeito, são tendências no modo de agir, decidir e se comunicar. O problema é que o líder muitas vezes toma o próprio jeito de funcionar como medida do que seria normal, e aí começa a distorção. Quem gosta de velocidade pode se irritar com o excesso de cautela do outro. Quem valoriza precisão tende a sofrer quando alguém decide antes de examinar melhor. Uma comunicação mais direta pode ser lida como dureza, e já um estilo mais expansivo pode ser interpretado como falta de foco. Quando isso acontece, a diferença deixa de ser compreendida e passa a ser julgada. E esse é um dos erros mais comuns da liderança. Em vez de perguntar como aquela pessoa tende a funcionar, o líder já parte por rótulo. E rótulo ruim empobrece a leitura. A partir daí, alguém mais analítico vira um complicado. Uma pessoa que fala com mais espontaneidade parece superficial. Que se move com prudência passa a ser visto como travado. Já um perfil mais incisivo pode acabar sendo classificado como agressivo antes mesmo de ser realmente compreendido. Só que perfil não é defeito moral. Perfil é padrão recorrente. E o líder que entende isso melhora muito a qualidade da sua própria condução. Melhora porque passa a comunicar melhor, melhora porque distribui responsabilidades com mais inteligência
Melhora porque reduz atritos desnecessários e melhora, sobretudo, porque deixa de personalizar aquilo que muitas vezes é apenas diferença de estilo. Agora, eu acho importante aqui fazer uma ressalva. Falar de perfil comportamental não é colocar as pessoas em caixinhas, não é transformar isso num rótulo rígido, também não é usar o perfil como desculpa para tudo. A ideia não é dizer, eu sou assim e pronto. A ideia é perceber tendências que aparecem com frequência. É notar como aquela pessoa costuma reagir sob pressão, como prefere receber informação, de que maneira participa mais, o que ajuda a pensar melhor e o que normalmente gera ruído. Isso já muda muito a forma de liderar, porque o líder para de brigar tanto com o jeito do outro e começa a traduzir melhor esse jeito. Existem vários modelos tentando explicar essas diferenças. Alguns observam um comportamento mais visível, outros falam de preferências psicológicas, outros ainda tentam mapear formas predominantes de pensar. O que me interessa aqui não é transformar esse episódio aqui numa aula sobre tipologias, tá bom? O problema mais importante é outro. As pessoas funcionam de modos diferentes e o líder que ignora isso perde precisão na leitura da equipe. Quando a gente traz isso para a prática, a utilidade aparece logo. Há pessoas que ajudam a evitar erro porque têm um olhar mais cuidadoso e fazem perguntas que a pressa não faria. Em outros casos, a força está na criatividade, naquela capacidade de enxergar saída onde os demais só viam obstáculo. Você também encontra perfis que puxam a execução, colocam ritmo, fazem a coisa sair do papel. E existem pessoas que ajudam a manter conexão, favorecem circulação de informação e sustentam melhor o engajamento do grupo. A riqueza da equipe está justamente aí. Se você reúne sua gente criativa, pode sobrar ideias e faltar aterramento. E se junta apenas perfis muito analíticos, o grupo pode ganhar uma certa precisão e perder velocidade. Um time formado apenas por executores tende a andar rápido, mas talvez sem refletir o suficiente. E se falta gente que conecte, comunique e articule, o clima também sofre. Por isso, eu gosto de uma metáfora simples. Uma equipe é como um time de futebol. Não adianta escalar 11 atacantes. Também não faz sentido imaginar que todos devam jogar do mesmo jeito. O técnico não tenta apagar a identidade de cada jogador. O trabalho dele é fazer estilos diferentes colaborarem em torno do mesmo objetivo. E na liderança acontece algo bem parecido. Perfis diferentes não atrapalham por si mesmos. O que atrapalha é a incapacidade de ler esses estilos, traduzir as diferenças e montar uma dinâmica em que cada um contribua com o melhor que tem. E aqui entra uma parte importante, tá? Isso não precisa ficar no campo da intuição. O líder pode aprender a observar com mais cuidado, pode perceber quem precisa de contexto antes de decidir, quem responde melhor a uma comunicação mais sintética, quem precisa testar a ideia conversando e quem rende mais quando recebe tempo para pensar. Também pode começar a notar como cada perfil reage quando a pressão aumenta, quando o prazo encurta ou quando a mudança chega sem muito preparo. No meu curso Entenda de pessoas e lidere com confiança, eu aprofundo justamente esse tipo de leitura prática, porque isso ajuda o líder a sair da irritação com a diferença e entrar numa condução mais consistente. Agora, trazendo isso para o dia a dia, o que vale observar de fato? O ritmo já revela bastante coisa. Em algumas pessoas, a decisão vem rápido e quase junto com a fala. Já em outras, o posicionamento só aparece quando houve tempo para organizar melhor o pensamento. A forma de receber informação também ajuda muito.
Há quem prefira uma visão geral, enxuta, direta ao ponto. Há outras pessoas que precisam de encadeamento, detalhe, critério, processo. Quando o líder não percebe isso, a sua comunicação fica desalinhada antes mesmo de o trabalho começar. Outro campo importante é o conflito. Às vezes, você imagina que está diante de um problema profundo, quando o que existe é uma fricção entre estilos. De um lado, alguém pedindo velocidade, do outro, alguém tentando garantir consistência. Uma pessoa quer liberdade para experimentar, a outra se sente melhor quando há previsibilidade. Em certos casos, um perfil precisa falar para chegar à clareza, enquanto o outro prefere pensar primeiro e se expor depois. Quando o líder percebe esse tipo de dinâmica, ele deixa de transformar tudo em problema pessoal. Isso ajuda bastante o ambiente, muda o ambiente. Também vale prestar atenção na composição da equipe. Grupos muito homogêneos podem até parecer confortáveis no começo, mas tendem a empobrecer a leitura da realidade. Porque falta contraste, falta complementaridade, falta aquele tipo de diferença que protege a equipe de cair sempre no mesmo erro. Por isso, uma equipe madura não é feita de clones. Ela cresce quando as diferenças são bem coordenadas. Agora, se eu tivesse que reduzir o nosso episódio aqui numa frase, fazer um resumão, eu diria o seguinte: perfis diferentes não são problema. O problema começa quando o líder não sabe ler a diferença e passa a tratá-la como defeito. Quando essa leitura amadurece, a liderança ganha repertório. A comunicação melhora, a distribuição de tarefas fica mais inteligente, os conflitos deixam de ser interpretados de forma tão apressada e a equipe passa a funcionar com mais lucidez. Agora, olha como isso nos leva ao próximo passo. Entender perfil ajuda a perceber como a pessoa tende a agir, decidir e se comunicar. Mas isso por si só ainda não garante entrega consistente. Entre estilo e resultado, existe outro fator decisivo. Esse fator é competência. Porque alguém pode ter um perfil aderente a certa função, pode até ter boa vontade, pode se comunicar do jeito certo para aquele contexto e ainda assim não ter preparo necessário para entregar com consistência. E é justamente aí que entra a nossa próxima camada, competências. Esse vai ser o tema do nosso próximo episódio. Então, mais uma vez, se você entrou agora na série, volte ao episódio Entenda de Pessoas e lidere com confiança e acompanhe a sequência desde o início. Isso vai ajudar você a enxergar melhor o todo e tirar mais proveito de cada camada. E se esse conteúdo fez você perceber que talvez esteja interpretando mal algumas diferenças dentro da tua equipe, visite o meu site ricardomallet.com, é ricardomallet.com, e conheça o curso Entenda de Pessoas e Lidere com Confiança. Você vai clicar no menu superior, buscar ali os cursos online e o curso Entenda de Pessoas. Pronto, você vai chegar na página que apresenta a proposta. Lá eu aprofundo essas camadas, né, de forma organizada, prática e aplicável, para ajudar você a enxergar melhor as pessoas e liderar com mais clareza, mais consciência e mais confiança. Super abraço, obrigado por acompanhar até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.